Primeiramente, boa tarde a você que está conectado com a gente através do Facebook. A reportagem do Novo está aqui em frente ao ITEP. A gente pede desculpas porque a conexão com a internet não está legal. Tem muita gente aqui tentando fazer transmissão ao vivo e isso pode estar ocasionando um congestionamento. A gente conseguiu ter acesso aqui a uma parte isolada e, como vocês conseguem ver aí nas imagens, nesse momento, mais corpos estão chegando aqui ao Instituto Técnico Científico de Polícia e estão sendo colocados dentro desse caminhão. Esse caminhão foi alugado pela Secretaria de Segurança porque o ITEP não teria capacidade para acondicionar todos. Então esse caminhão refrigerado vai ficar aqui guardando esses corpos refrigerados até que toda a identificação dessas vítimas seja concluída. Não há prazo ainda para a conclusão da identificação de todos os mortos, vai depender ainda do número total de vítimas. O governo até agora informa que 27 pessoas morreram nesse que é considerado um massacre na penitenciária estadual de Alcaçuz. Entra aí, infelizmente, para a conta, para a estatística de um dos maiores massacres da história do sistema penal brasileiro. E lembrando que ainda não há essa confirmação do número geral de mortes. O governo espera que depois das 18 horas ainda vai ter uma coletiva de segurança lá na Secretaria de Segurança, lá no Gabinete de Gestão Integrada, e a gente espera, o governo espera, que nesse momento já tenha um número final de quantas mortes aconteceram desde ontem lá em Alcaçuz. Repetindo, para quem está chegando agora, até agora 27 mortes confirmadas. Essa é a única afirmação, a única informação oficial por parte do governo do estado, e a gente reitera aqui o pedido de que você, eleitor, você que está conectado com o Novo, você que acompanha nosso trabalho, que não compartilhe boatos, não compartilhe informações imprecisas, informações sem fonte, sem checagem. Vamos compartilhar apenas informação. A gente está aqui trabalhando desde ontem, toda a nossa equipe está desde ontem na rua. Estamos com repórteres lá em Alcaçuz, também na governadoria, no Gabinete de Gestão Integrada. Estamos aqui no ITEP com a equipe também, tentando trazer a melhor informação para você. Como eu já falei, muita gente comentando aqui, a gente já agradece a participação de todo mundo. 27 mortes confirmadas até agora pelo governo do estado. Esse número pode aumentar porque ainda não foi feita a contagem geral lá no presídio de Alcaçuz. Vocês estão vendo aí, para quem está chegando agora, os corpos continuam chegando aqui no ITEP, foram trazidos aí por esses veículos e eles estão sendo colocados nesse caminhão refrigerado que vai ficar condicionando esses corpos até que todo o trabalho de identificação seja feito. Aqui comigo também está o repórter Igor Jacob, ele está na rua desde ontem e vai falar um pouco aqui com a gente também sobre todo esse caso. Lembrando que tudo isso aconteceu ontem por volta das 4 horas da tarde, quando detentos do pavilhão 5 do presídio de Alcaçuz, que na verdade é um presídio à parte, uma penitenciária dentro da penitenciária, que eles começaram a tentar invadir o pavilhão 4, que é onde fica os detentos que pertencem ao sindicato do crime. O pavilhão 5 é onde estão os presos do PCC, Primeiro Comando da Capital, uma facção criminosa que foi criada em São Paulo e que tem sede aqui também no Rio Grande do Norte. Lembrando que tudo isso pode ser, ainda o governo não fala, mas pode ser uma resposta a nível nacional do ato da chacina que houve na cidade de Manaus, no Contagem, onde quase 60 presos perderam a vida num ataque da facção da Família do Norte, a facção que domina lá aquela região de Manaus, também em Belém, no Rio Branco, no Acre. Eles conseguiram matar pelo menos 60 integrantes do PCC naquela cidade. A gente agradece aí os comentários de todo mundo. Estamos aqui no ITEP. Vocês estão vendo a chegada dos corpos das vítimas do massacre que aconteceu
lá na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. O motim foi iniciado ontem por volta das 16h30 da tarde e até agora a informação oficial é que 27 pessoas morreram nessa rebelião. Essa é a única informação oficial. Lembrando, a gente mais uma vez pede que ninguém compartilhe informação imprecisa, ninguém compartilhe boato. A única informação oficial até agora é de que 27 pessoas morreram nesse massacre. Lembrando, claro, que esse número pode aumentar, porque ainda vai ser feita a contagem geral lá no presídio na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Igor Jacome, nosso repórter de política e economia, mas está aqui envolvido nessa cobertura, que seria uma cobertura de polícia. Eu, Luan Xavier, perdão por não ter me apresentado, editor de esportes, também estou aqui participando dessa cobertura. E Jéssica Petrovna, também nossa repórter de cidades, está aqui fazendo parte dessa cobertura aqui no ITEP. A gente também está com equipe em Alcaçuz e no Gabinete de Gestão Integrada. Pet, vamos atualizar aqui quem está chegando agora. Durante todo o dia, o que é que já aconteceu? A gente já está na rua desde ontem. O que é que a gente pode atualizar para o nosso leitor? Então, hoje mais cedo, para quem não estava acompanhando o Novo Jornal desde o início, por volta das 14 horas mais ou menos, a gente acompanhou a chegada dos feridos ao Hospital Valfredo Gurgel. Ao todo, foram 9 presos que se feriram de alguma forma e foram encaminhados ao hospital só agora, no início da tarde. Vale ressaltar, né, que, como o Luan já falou, a rebelião começou por volta das 16h30, só às 5h30 da manhã houve alguma intervenção policial e só às 14 horas esses feridos chegaram ao Hospital Valfredo Gurgel. O hospital, assim como o ITEP, organizou uma operação especial para atender a demanda. A previsão é de que tivessem 20 feridos, mas felizmente esse número foi só de 9 pessoas. Os ferimentos não foram graves, de modo geral foram tiros de raspão ou fraturas expostas, mas as pessoas foram levadas para o setor de politrauma do hospital para receber os primeiros socorros básicos, tirar raio-x, esse tipo de coisa, mas nenhum dos detentos que ficou feridos corre risco de morte. Beleza. Para você que está vendo ali atrás, tem muita gente perguntando aqui, esse caminhão não trouxe os mortos lá de Alcaçuz, tá, pessoal? O caminhão ele foi alugado, ele é um caminhão refrigerado e foi alugado para acondicionar os corpos aqui ao lado do ITEP. O ITEP não teria estrutura para receber tantos corpos assim ao mesmo tempo, então esse caminhão foi alugado, ele não trouxe os corpos lá de Alcaçuz. Os veículos utilizados para fazer esse transporte foram estes aí que você está vendo na imagem, né? O chamado Rabecão do ITEP, é o veículo que é utilizado para fazer o transporte de cadáveres, e além desses, as caminhonetes, né? Os veículos com tração nas 4 rodas que vocês estão vendo aí. Aquele ali já descarregou os corpos, havia cerca de 8 corpos ali, segundo o motorista. Ele já descarregou, já está saindo. E agora mais um carro chegando por aqui para colocar os corpos vindos do presídio de Alcaçuz. Muita gente chegando agora, muita gente perguntando, já temos mais de 400 pessoas aqui conectadas com a gente. E muita gente chegando agora perguntando o número de mortos. Então, até agora, informação oficial, 27 mortos nessa rebelião que começou ontem lá na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A única informação oficial é essa, 27 mortos. Um detalhe para vocês, Igor vai falar aqui um pouco mais, é que a gente está aqui no ITEP, né, na rua lateral ao ITEP, e o mau cheiro, né, Igor, é bem sentido aqui por nós, né? Infelizmente, Luan, essa realidade do mau cheiro, na verdade, Luan, essa realidade do mau cheiro já é uma coisa meio comum aqui nessa região aqui do ITEP, né? Por causa dos corpos que são acondicionados aqui, e hoje, mais uma vez, está assim. Não sabemos se é pelos corpos que acabam de chegar já ou pelos que já estão no ITEP decorrente de outros crimes que ocorreram na cidade. Nós estamos acompanhando aí, como você já falou, desde ontem à noite. Somente agora a gente tem uma real dimensão do que houve lá dentro, do tamanho, da quantidade de mortes que o governo do estado divulga, e as autoridades, como a gente vem falando desde ontem, temiam
repercussão desses crimes dentro da penitenciária em bairros periféricos da cidade. E nosso repórter Norton Rafael publicou agora há pouco uma matéria no portal do Novo Jornal em que fala um pouco sobre isso, inclusive relatos de tiroteios em alguns bairros da cidade. Lembrando que nós sempre trabalhamos para evitar boatos, né? Sempre desmentir boatos. Essa informação que Norton publicou de que houve tiroteios em alguns bairros periféricos daqui de Natal é verídica porque foi confirmada pela Polícia Militar e nós estamos acompanhando, tem equipe na nossa redação também confirmando essas informações e seguimos aqui sempre alertas, né, a qualquer coisa que possa acontecer na nossa cidade. É só para ressaltar que houve tiroteio de fato, mas que não significa que isso está associado ao que aconteceu em Alcaçuz, né? Aconteceu o tiroteio de fato, mas a gente não sabe dizer se tem alguma relação com a rebelião. Legal. Lembrando que a gente está aqui no ITEP, tem muita gente chegando, tinha muitas famílias lá no presídio, lá de fora do presídio, e à medida que os corpos começaram a ser trazidos para cá, muita gente está vindo de Alcaçuz para cá, né? E ali já tem uma concentração bem grande de familiares, muita gente chorando, muita gente apreensiva, porque ainda não tem confirmação se os seus parentes estão no meio desses corpos que estão chegando aqui no Instituto Técnico Científico de Polícia. Você está vendo aí os corpos sendo colocados nesse caminhão. Até agora 27 mortos confirmados. Esse número pode aumentar depois que for feita a contagem lá no presídio de Alcaçuz. A gente evita ficar aqui passando informações de áudio, informações que circulam no WhatsApp, porque infelizmente isso não pode ser checado de uma forma tão fácil. Então a gente só publica, a política nossa de novo, a gente só publica informação checada, confirmada, que não adianta a gente ficar aqui especulando e não prestar um serviço de qualidade para vocês. Então, em respeito a vocês, tem muita gente aqui falando que o número é bem maior, muita gente falando que foi o dobro, o triplo do que o governo está falando, mas a gente só vai passar esse dado quando a gente tiver a confirmação oficial em respeito a você que acompanha o nosso trabalho. Quem chegou por aqui agora também foi a nossa repórter Marina Cardoso, ela que é a nossa analista de mídias sociais, ela gerencia o nosso departamento de mídias. Ela estava lá em Alcaçuz, está envolvida desde ontem nessa cobertura. Ela estava lá em Alcaçuz, ela acompanhou a movimentação lá do lado de fora, está chegando por aqui no ITEP. Eu queria que Marina falasse como é que foi, né, atualizasse para o nosso leitor, como é que estava a situação lá, como é que ficou a situação lá agora que você saiu, se as famílias estão vindo para cá, se ainda tem gente por lá, enfim. Boa tarde, Marina. Certo. Boa tarde, seguidores do Novo. Eu estava lá em Alcaçuz, acabei de chegar de lá, na verdade, e a situação lá ao longo de todo o dia foi variando muito, né? Durante o início da manhã, foi a hora que eu cheguei, estava bem movimentado, porque ainda estava muito confuso, foi a hora que as tropas chegaram, então o pessoal ficou muito apreensivo, mas depois, acho que menos de uma hora depois que eles estavam lá, a situação foi controlada, né? E aí foi mais, durante todo o dia, um procedimento bem demorado, na verdade. A gente ficou acompanhando lá e tanto o atendimento, né, dos detentos que estavam feridos, como a retirada dos corpos foi um trabalho bem demorado. Quando eu saí de lá, o que a gente percebeu é que assim, algumas famílias estão conseguindo voltaram a conseguir se comunicar com os detentos que estão lá dentro. E aí algumas já confirmaram algumas mortes, né? Extraoficial, mas assim, pedir informação, vê se tá aí e tal. E aí já foram confirmando, então tava um clima bem intenso assim lá. E aí quando eu saí, a única preocupação agora é com a noite, porque algumas informações, enfim, que chegam é que pode ser que tenha alguma outra movimentação parecida, então principalmente as mulheres, os familiares que estão do lado de fora, eles estão bem apreensivos de continuar lá. Então assim, quando eu saí eles estavam tentando se unir para ficar todo mundo junto, e o pessoal que já tinha essa confirmação, né, da morte já estava vindo para cá. Então ficaram
as famílias que ainda não tem nenhum tipo de confirmação, e para cá começou a vir o pessoal que já conseguiu essa informação, ou porque reconheceu no vídeo, ou porque ligou lá, conseguiu o contato de alguém lá dentro e foi avisado. Então é mais ou menos isso, o panorama geral lá de Alcaçuz. Legal, vou pedir para Pet e Marina tentar ver com esse pessoal, alguns carros estão entrando ali no ITEP, não sei se dá para ver na imagem, mas tem um portãozinho ali e alguns carros já foram recolhidos, outros saíram daqui. A gente vai tentar descobrir se esses carros estão voltando para o Alcaçuz para pegar mais corpos. Enquanto isso, eu queria só fazer aqui dar uma informação. Tem muita gente falando aqui, muitos comentários, comemorando, acho que é essa palavra, essa situação que está acontecendo lá, em Alcaçuz, de eleitores comemorando isso que está acontecendo. Então, como nosso dever é informar, eu me sinto na obrigação de dizer que essa situação não envolve apenas os apenados. Tem muita gente envolvida nisso, tem os guardas penitenciários, tem policiais militares, tem policiais civis, homens da Força Nacional, funcionários do ITEP, profissionais de imprensa. A Marina estava lá, nossa repórter, no momento que aconteceu uma confusão do lado de fora da penitenciária entre mulheres, esposas de apenados. Elas receberam informação de que teria havido uma união lá dentro do presídio entre alguns presos que não pertencem a nenhuma facção com o PCC, que foi a facção que iniciou toda a rebelião, e isso gerou um conflito do lado de fora. Então, quer dizer, é uma situação que não envolve apenas os presos, tem muita coisa envolvida, tem muita gente ali trabalhando, profissionais que estão ali trabalhando e estão colocando suas vidas em risco. Então, me sinto na obrigação de informar isso para as pessoas que estão comemorando tudo isso que está acontecendo desde ontem lá em Alcaçuz. Lembrando que, para quem acha que isso também é uma solução, por exemplo, vocês estão vendo aí um caminhão que o governo teve que alugar para acondicionar esses corpos. Essas famílias dessas vítimas, há uma grande possibilidade delas serem indenizadas. O governo está gastando com transporte, o governo está gastando, vai gastar aqui com equipamento, o governo está tendo que trazer uma equipe da Paraíba para dar suporte aos legistas do ITEP, ou seja, não é algo para se comemorar. O Estado perde, todo mundo perde, o nosso Estado ganha a fama de um Estado perigoso, isso impacta no turismo. Quem é que queria vir para uma cidade onde se mata tanta gente assim, onde há boatos de que está tendo tiroteio pelo meio da rua? Então, não tem muita coisa para se comemorar. Na verdade, não tem nada para comemorar. Quem vai pagar essa conta somos eu e você, toda a sociedade vai acabar pagando essa conta. João, uma informação importante que o pessoal lá da redação está passando é que o governo do estado ele confirmou 27 mortos até o momento. Então, assim, tudo leva a crer que esse até o momento, né, pode ser que ainda tenham novos, enfim, sejam confirmados novas mortes, né? Então, fica aí esse aviso, né, que foi dado agora pelo governo do estado, certo? Exato, a gente tem frisado bastante que esse número é uma parcial, né? Até o momento, como a Marina frisou, são 27 mortes, mas ainda vai haver uma contagem e só depois dessa contagem é que será possível a gente ter a informação oficial de quantas mortes aconteceram nessa tragédia lá na penitenciária estadual de Alcaçuz. Como vocês estão vendo, o caminhão que está acondicionando esses corpos, ele saiu aqui da rua, deu uma esvaziada, alguns carros já foram recolhidos aqui para o prédio do ITEP, na garagem. Algumas famílias também já foram embora, vocês estão vendo que tem bem menos gente do que tinha no início da nossa live. Muita gente indo embora, muita gente ali chorando. A gente, em respeito também a essas famílias, a gente vai evitar tentar um contato nesse momento. E a gente lembra que todas as informações você pode acompanhar nos nossos canais, Novo Jornal RN no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso portal novojornal.jor.br. Mais uma vez, Marina, eu já pedi aqui várias vezes, mas sei que a gente pensa igual nesse sentido, fazer aquele apelo para o pessoal não compartilhar boatos. Sim, verdade. E ficar ligado nas informações checadas. É verdade, isso é até importante, né? Porque como o Luan falou,
tem várias pessoas envolvidas, né? Não são só os mortos, não são só os feridos, né? Então, tem as famílias que ficam lá, que se comovem com os boatos, tem os familiares das pessoas que estão trabalhando, dos agentes penitenciários e tal. Então, assim, compartilhar boato acho que só prejudica, só piora a situação. Então, assim, evitem boato, fiquem de olho nas redes sociais do Novo, nas informações novas, checadas, apuradas, que eu acho que é o mais importante que a gente pode fazer nesse momento. Que, enfim, né, como o Luan falou, é prejudicial para todos nós. Ok, pessoal, uma última informação que a gente apurou aqui, o Igor Jacob e a Jéssica Petrovna estão trazendo aqui. O caminhão que vocês viram saindo daqui agora, ele está indo lá para o Comando Geral da Polícia. Ele fica na Avenida Rodrigues Alves, né, em Tirol. Eles vão ficar lá sob guarda da Polícia Militar e a equipe de perícia também está se deslocando para lá para fazer todos os exames por lá mesmo. É isso. A gente está tentando apurar ainda se os corpos vão vir ainda, né? Então, era isso que eu ia dizer agora. Aquela dúvida que o Luan questionou sobre os carros que saíram daqui terem ido para o CASUS, eu estava conversando com as pessoas da coordenação do ITEP que estão operacionalizando a chegada dos corpos, e a informação que me passaram aqui foi de que os corpos que foram encontrados até agora já chegaram. Então, se houverem mais mortos, ou vai ser na recontagem, né, na identificação desses corpos, ou talvez alguns que ainda não tenham sido encontrados, porque, como a gente sabe também, a penitenciária foi bastante depredada. Então, a gente não sabe também como é que está sendo a perícia lá, como é que está a situação lá dentro. Tudo que a gente viu foi do lado de fora. Mas, a princípio, não vão sair carros daqui para buscar mais corpos em Alcaçuz. Então, para encerrar essa live aqui, a informação oficial é de que, até agora, 27 mortes confirmadas, nesse caso, na penitenciária de Alcaçuz. 27 mortos e 9 feridos, mas esses 9 feridos, felizmente, não correm risco de morte, estão sendo tratados no Hospital Alfredo Gurgel. Lembrando que outros presos também foram encaminhados para outras unidades hospitalares e tem alguns ainda em estado grave, inclusive a informação de que alguns não teriam ainda sido resgatados lá do presídio. Qualquer informação a mais a gente volta em outra transmissão ao vivo. A gente agradece a todo mundo que participou, comentou, compartilhou essa live. Pedimos mais uma vez para não compartilharem boatos, né? Fica ligado com a gente que a gente está trazendo aqui toda essa cobertura e já a gente vai entrar ao vivo lá do Gabinete de Gestão Integrada, onde vai haver uma coletiva de imprensa do governo do Estado para falar sobre esse caso. Qualquer notícia sobre esse caso no novojornal.jor.br. Valeu, até a próxima.